Bom dia, meus alunos. Mais um vídeo sobre o conteúdo. Tentei fazer vídeos pequenos para ficar mais fácil de vocês assistirem, tá? Mas acompanhe as aulas de CMSP, que elas tem bastante exemplo e a explicação é mais sucinta lá. Análise combinatória, então nós falamos nas aulas anteriores sobre princípio aditivo e princípio multiplicativo. Falamos sobre arranjo, combinação, e eu disse a questão da diferença de um para outro, né? E hoje nós vamos falar sobre permutação simples e permutação com repetição, ok? Esse conteúdo está no livro didático de vocês. No caso da permutação, está na página 125. Eu vou entrar com eu não ia falar que eu ia usar a fórmula, mas no caso para permutação, eu vou só usar uma fórmula que a gente, na verdade, tem usado direto aqui, mas não colocou nome, sabe? A gente conhece a pessoa, mas não sabe o nome dela. Mais ou menos isso. Ó, a gente tem feito algumas multiplicações aqui. Eu vou fazer o primeiro exemplo, depois eu falo sobre a fórmula, tá? Permutação simples é a troca de posição entre todos os elementos de um determinado conjunto, colocados em fila. Essa fila pode ser uma fila circular, uma fila indiana. Fila indiana ou circular, na verdade, colocados numa mesa redonda, pode ser. Ou posições dentro de uma mesa. A mesa, né? Só que na permutação a gente usa todos os elementos de um determinado conjunto. Qual a diferença do que a gente viu antes, professor? Lembra da questão da salada? Eu tinha que usar um único elemento de cada vez. Lembra da questão das senhas? Eu também não usava todos os elementos de uma vez. Então, né, porque eu tinha 4 números e eu usava apenas 3. Certo? Eu tinha 4 dígitos e eu usava apenas 3. Aqui na permutação, se a gente tiver 4 elementos, vai usar os 4 elementos. Se tiver 3 dígitos, vai usar os 3 dígitos. Ok? Então tá. Vamos lá, trocar de posição entre todos os elementos. Um uso muito frequente em permutação é o que nós chamamos de anagrama. O que é anagrama? Anagrama é quando a gente permuta as letras de uma palavra, formando ou não palavras da nossa língua, ou, digamos assim, com lógica ou não. Tá? Então eu vou falar sobre fila e anagramas. Vamos lá. Ana, Beto, Carlos, Diego e Ellen irão ficar em fila indiana. Fila indiana é um atrás do outro. Fila com uma pessoa atrás da outra, né? Para tomar vacina. Olha aí, tomem vacina, hein? Tem vacina contra sarampo. Está sendo dada aí. Quem já tomou a primeira dose pode tomar a segunda. Tá? E vacina contra a gripe influenza. Ok? Então se previnam, por favor. De quantas maneiras diferentes essa fila pode ser formada? Importa a ordem? Importa, né? Ana, Beto, Carlos, Diego e Ellen é uma fila. Beto, Carlos, Diego e Ana é outra fila. Então isso aqui é mais ou menos parecido com um arranjo. Só que agora todos vão estar na fila. Então vamos lá, vamos resolver o exercício 1. Já vou botar até a caneta aqui. 5 posições na fila. A primeira posição pode ser qualquer um das 5 pessoas, pode ser 5 crianças, 5 adolescentes, estudantes. Ana, Beto, Carlos, Diego e Ellen? Pode. Então, quantas são as possibilidades de escolher o primeiro da fila? 5 possibilidades. Escolhi um deles, por exemplo, o Beto. Chegou correndo. Sobraram quantos agora para colocar na fila? 4. Tá, o Beto e a Ana. Sobraram quantos agora? 3. Diego. Aí, sobrou quantos agora? 2. O Carlos. Sobrou quanto para o último da fila? Um só, né? São 5 pessoas. Então, as possibilidades de se formar uma fila. Vou multiplicar, princípio multiplicativo. Multiplico todas as possibilidades de cada evento. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Vezes 2, 120. Beleza?
Alguma dúvida? Não, né? Então, vamos agora para o segundo exemplo. Quantos e quais anagramas, permutação das letras de uma palavra, podemos formar com a palavra paz? Palavra bonita. Paz na mente, paz na consciência, paz na vida. Vamos lá. Quantos e quais? Vamos começar pelos quais, que aí a gente já confere. Então, eu vou formar os anagramas, tá? Então, começo já com a palavra paz. Paz. Aí eu vou trocar a posição do A com Z. Pisa. Bom, troquei a posição. Vou colocar o A começando. APZ. Então vou colocar o A começando, mas vou trocar a posição do Z e do P. AZP. Agora eu vou começar com o Z. Zap. Isso vocês conhecem bastante, hein? E depois eu vou trocar a posição do P com A. Zip. Não dá para fazer mais troca, né? Já troquei as 3 letras de posição, ficou muito claro aí, então vamos fazer a caneta. P a Z, essa é a ordem. Troquei Z com A, PZA. Coloquei o A para começar, APZ. Depois AZP. Depois aquilo que vocês usam muito é ZAP. ZAP. Depois ZPA. Quantos anagramas são possíveis? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 anagramas. Muito bem. 6 anagramas. Anagramas não é o peso da Ana. Certo? 6 anagramas. Como que eu posso fazer isso direto, sem fazer todos eles? Melhor, quantos, em vez de perguntar quais? Quantos? Bom, eu tenho 3 letras, 3 espaços para preencher. Na primeira posição, quantas são possíveis? Eu posso escolher qualquer letra da palavra paz? Posso. Então, tenho 3 possibilidades. Escolhi uma letra. Bom, sobraram 2 possibilidades. Escolhi a segunda letra, sobrou só uma. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Quantos anagramas tem a palavra fácil? Agora ficou fácil. Trocadilho chato, mas é para vocês verem como a coisa não é difícil. Eu não perguntei quais, perguntei quantos, então eu já vou fazer o princípio multiplicativo aqui. Por que é princípio multiplicativo? Eu multiplico as possibilidades de cada evento acontecer. Então, de escolher a primeira letra, são 5 letras, pode ser qualquer uma das 5. Vou usar a caneta vermelha para ficar melhor. Então, escolhi qualquer uma das 5. Escolhi a F, por exemplo, sobraram quantas? Sobraram 4 letras. Escolhi a I, sobraram quantas? Sobraram 3 letras. Escolhi a L, sobraram quantas? Sobraram 2 letras. Escolhi o A, sobrou uma letra. É igual de cima, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Isso é permutação. Eu usei todos os elementos de cada conjunto e troquei eles de posição, né? E aí eu fiz a multiplicação das possibilidades e cheguei nisso. Olha só, se eu tiver 2 elementos, a multiplicação vai ser 2 vezes 1. 3 elementos, 3 vezes 2 vezes 1. 4 elementos, 4 vezes 2, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 elementos a gente já tem aqui em cima. Se eu tiver 7 elementos, aí vocês estão espertos, vai ser como? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. N elementos. Professor, já entrou letra, já ferrou. Gente, eu vou pegar o N, vou multiplicar por um número que vem antes dele, então, N tirando 1. Aí vou multiplicar por um número que vem antes desse, é N tirando 2.
e assim sucessivamente até que eu chegue no número 1. Essa multiplicação dos elementos vezes a quantidade anterior, até chegar no 1, nós chamamos de fatorial. Fatorial. Para ficar melhor, n fatorial. E como é que eu simbolizo esse n fatorial? N exclamação. Se vocês verem no livro didático de vocês, vai aparecer muito isso. N exclamação, é n fatorial. Por conceito, por definição, então, esse aqui é o fatorial de qualquer número. Quanto que é o fatorial de 1? Ah, professor, é 1 vezes 0, então que dá 0. Não, é 1. Quanto que é o fatorial de 0? Ah, é 0 vezes menos 1, que dá 0. Não, também é 1. O fatorial só é calculado para números naturais. Então, todos, o 0 e os positivos. Por que que 1 fatorial é 1? Bom, você tem uma pessoa para colocar na fila. Quantas são as possibilidades de escolha? Uma. Você tem nenhuma pessoa para colocar na fila. Quantas são as possibilidades disso acontecer? Uma. Então, 0 fatorial é a possibilidade de isso, nada acontecer. Certo? Existe essa possibilidade, né? Então, é 1. Ok? Tá bom? E 1, possibilidade de uma coisa acontecer. Se você só tem uma escolha, a possibilidade é só aquela. Tá? Então, ó, n fatorial é a multiplicação de um número natural pelos seus antecessores até chegar no 1. Ok? Isso a gente usa em permutação. Anagrama é quando a gente permuta letras de uma palavra para formar outras palavras que têm sentido ou não. E eu passei atividades para vocês que tem isso como relação, tá? Essa permutação simples, por que é permutação simples? Porque não repete letras, ó. Não repete elementos, são pessoas diferentes, não são as mesmas pessoas, não são os mesmos números, não são as mesmas letras. E quando repetir, o que a gente faz? Agora vamos fazer essa só para terminar essa aula aqui.